alguns irmãos com relação às mensagens que nós temos feito. Nós continuamos a fazer essas mensagens e temos um canal no YouTube. Então, se você procurar no YouTube PR Luciano Novaes Cardoso, você vai poder se inscrever. Toda vez que eu postar uma mensagem, você vai poder então ter acesso. Ontem mesmo eu postei uma baseada no capítulo 2 de Provérbios. Pelo menos uma vez por semana eu posto uma mensagem da Palavra de Deus para nos consolar e nos confortar. Se você tiver alguma dúvida sobre isso, procure o irmão Marcelo, que ele vai poder orientar você sobre como se inscrever. Apocalipse 21, aguardando novos céus e nova terra. Diz assim a palavra de Deus: Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles serão povos de Deus, Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a partes que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Que o Senhor aplique a porção santa e bendita da sua palavra em nossos corações, aguardando novos céus e a nova terra. Sempre que nós lemos Apocalipse, que estudamos Apocalipse, há muita gente que tem um temor infundado, que acha que o Apocalipse traz uma série de maldições e divisões que nos assustam, que nos provocam terror. Mas essa é uma visão equivocada. O livro de Apocalipse foi escrito e revelado por Deus para trazer esperança à sua igreja. Ele foi escrito na década de 90 depois de Cristo. Deus então abre as páginas da história para o apóstolo João, que está preso na ilha de Pátimo, preso por ser cristão, já avançado em idade. E esta prisão não era uma prisão como nós conhecemos, que o indivíduo fica o dia todo deitado dentro de uma cela. A ilha de Pátimo eram minas de sal. Ele estava condenado ali a trabalhos forçados, mesmo já sendo idoso, e morreria ali, porque não havia outra saída. A própria ilha era uma prisão. A igreja estava sob uma perseguição intensa do Império Romano. Muitos cristãos haviam morrido. João é o último dos apóstolos a estar vivo. Há uma situação de caos, de perseguição generalizada. E Jesus então aparece para João para mostrar o que acontecerá. E o livro de Apocalipse traz esperança para o povo de Deus. O objetivo da revelação é trazer a esperança, é mostrar que Deus continua no controle da história, que nada escapa às suas mãos. Essa é uma lição preciosa para os nossos dias. Todos nós estamos com o coração aflitos, preocupados, porque olhamos para o nosso semelhante como uma ameaça para nós. Tememos ser contaminados e também contaminar os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos pais. Há um receio, um temor coletivo que tem nos levado a uma histeria coletiva muito preocupante. A sensação que nós temos é que os governos perderam a direção, que não há direção, que caminhamos rumo ao precipício. Mas como crentes, precisamos lembrar que Jesus continua sendo aquele que tem todo o poder, todo o domínio, que a história está nas suas mãos, que Ele continua a ser rei, que Ele continua a ter total controle sobre a sua criação. E o livro de Apocalipse nos ensina isso, que esta era passará. Nós, como crentes, precisamos entender que este mundo não é eterno, ele passará. O texto deixa claro:
Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não mais existe. Vivemos neste mundo na expectativa de novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. Este mundo passará com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E é nessa certeza que precisamos encarar as pandemias da vida, é nesta convicção que precisamos enfrentar as tribulações, porque a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. É nesta convicção que precisamos andar pelo vale da sombra da morte, porque ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Por isso precisamos enfrentar esses dias na convicção de que o mal passará, de que este mundo, como um mar de lágrimas, de tristeza e de sofrimento, será deixado para trás. Nós veremos novos céus e nova terra, e o mar já não mais existe, símbolo aqui do mal. Todas as mazelas deste mundo serão deixadas para trás, porque lá onde Jesus mora, Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existe. Paulo chega a dizer: o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas ele diz: tragada foi a morte na vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Num grito de vitória. Em Romanos 8, nada nos separará do amor de Cristo, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades. Nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. É nesta convicção que vivemos, pois somos peregrinos e estrangeiros neste mundo. Este mundo é um vale de lágrimas. Enfrentaremos tribulações porque entendemos e compreendemos à luz da palavra de Deus que quando o homem provou do fruto do bem e do mal, este homem se sentenciou a viver longe da glória de Deus, a estar sujeito a doenças, a enfermidade, a tristeza, a sofrimento, porque o paraíso foi fechado para ele. Mas se pelo pecado de um homem entrou a morte, pela morte de Jesus a vida alcançou a muitos, e é nesta perspectiva que precisamos encarar. Esta pandemia já matou 2 milhões no mundo. São 250 mil pessoas mortas no Brasil. E o engraçado, tem um programa da CNN Brasil sobre o mundo pós-pandemia. Eram 4 mulheres entrevistando vários intelectuais brasileiros, figuras importantes. E a pergunta que eles sempre faziam era o seguinte: nós vamos sair melhor dessa pandemia? O que é uma grande tolice. Achar que essa pandemia vai ser capaz de transformar o ser humano é uma tolice. A única coisa capaz de transformar o ser humano neste mundo chama-se o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nenhuma ideologia é capaz de transformar. Nessa pandemia nós vimos mesquinhez, corrupção, nós vimos infantilidades, partidarismos, tolices. Todas as mazelas do ser humano foram reveladas e não mudou a ninguém, porque somente o poder do Evangelho é capaz. Mas essas coisas no livro de Apocalipse, capítulo 21, já estão deixadas para trás. A mensagem que estes textos trazem para os apóstolos, para os discípulos que estavam sob forte perseguição, é que o Império Romano, como todos os impérios, caíram. E o Império Romano também iria cair, porque nenhuma estrutura política permaneceu. Caiu o Império Babilônico, caiu o Império Macedônio de Alexandre o Grande, caiu o Império de Carlos Magno, caiu o Império Romano, virou cinzas. Mas o reino de Jesus é eterno. Porque, irmãos,
Nós esperamos a cidade cujo arquiteto é Deus, e esta cidade sim é eterna. A história foi deixada para trás. Por quê? Porque a roda da história deste mundo pecaminoso foi movida pela dor, pela guerra, pelas doenças, pela fome. Essa é a mensagem de Apocalipse capítulo 6, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que tanta gente faz tanta salada com isso. O cavalo branco, que representa a vitória, o poder. O cavalo vermelho, que representa a guerra. O preto, a fome. O amarelo, a morte. Nada mais simbolizam do que a roda da nossa história. Toda a dinâmica política deste mundo sempre foi movido por sede de poder. Mas essas coisas agora são passadas. Entramos agora em uma nova era, em um novo mundo, em uma nova cidade. Temos agora corpos diferentes, glorificados, semelhante ao de Jesus. Ali não há pecado, nem coisa alguma que contamine. Por isso vivemos nesta dimensão de felicidade, de alegria. Estamos de volta ao nosso lar, em Apocalipse 22. Estamos de volta para a casa do Pai. Estamos novamente no paraíso de Deus. Os irmãos se lembram que quando Adão e Eva comeram do fruto, foram expulsos do paraíso. E o Senhor colocou anjos à porta do paraíso com espadas de fogo, para que eles não tivessem acesso à árvore da vida. Apocalipse 2,7 diz: ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida. A árvore da vida está no meio da cidade, da Nova Jerusalém, cujo arquiteto é Deus. Apocalipse 22:1. Então me mostrou o rio da água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. A árvore da vida está na cidade. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. Na sua fronte está o nome dele. Então não haverá noite, não precisará eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Este mundo passará com as suas concupiscências. Finalmente veremos o projeto de Deus de ter para si um reino de sacerdotes. Isso está expresso já em Êxodo, quando Deus chama a nação de Israel. Esse era o objetivo, de que a nação de Israel fosse um reino sacerdotal. É por isso que Pedro nos diz, em 2 Pedro 2,9, vós sois sacerdócio real. Apocalipse 1, versículo 10, diz que Deus nos fez reis e sacerdotes para o louvor da sua glória. Finalmente, não haverá mais necessidade de templo, de tabernáculo, de nenhuma estrutura física, porque Deus veio tabernacular conosco, o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará conosco e nós seremos seu povo. Ele estará conosco e todo este mundo de sofrimento, de tristeza, será deixado de lado. Aguardamos o reino que é permanente, que é o reino de Jesus. Finalmente entraremos na liberdade dos filhos de Deus. Finalmente entraremos na cidade cujo arquiteto é Deus. Finalmente habitaremos num tabernáculo eterno. Paulo, escrevendo aos Coríntios, salvo engano, 2 Coríntios, ele diz: por que não temos aqui um tabernáculo permanente? Porque ainda que o homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova a cada dia. E nós esperamos o tabernáculo que é imortal, o tabernáculo que permanecerá, que é o corpo que Cristo tem e que nós teremos semelhante a Ele. É nesta dimensão que precisamos viver. E o que é que isso tem que refletir na minha vida cristã? Como é que eu encaro os momentos difíceis? Como é que eu encaro a morte? Como é que o cristão deve encarar as perdas? Como é que o cristão deve encarar os perigos? Como é que o cristão deve encarar a dor neste mundo? Porque nós vivemos numa sociedade que de um tempo para cá é uma sociedade altamente hedonista,
que quer dizer isso? Uma sociedade que o prazer é o fim máximo da vida, que cultua o prazer. E ao cultuar o prazer, tem repelido qualquer sentimento ou sensação de tristeza. É o indivíduo que a mãe morre de manhã à noite, alguém está chamando ele para a balada e dizendo para ele, não fique triste não. Mas ele perdeu a mãe, mas a nossa sociedade não tolera isso. Você não pode chorar, porque chorar por tristeza de forma alguma. É preciso estar alegre sempre, mesmo que essa alegria seja a base de medicamentos, seja a base de qualquer tipo de substância. Porque é preciso estar sempre eufórico, para cima. Este é o delírio coletivo que nós temos vivenciado. E, lamentavelmente, como isso está na nossa cultura, isso acaba nos afetando. E talvez isso tenha provocado em muitos de nós uma dificuldade de lidar com o sofrimento neste mundo. No aspecto teológico, nós temos muitas igrejas que colocam na parede, pare de sofrer, como se fosse automático, mas não é. A Bíblia sempre reconheceu que neste mundo nós teríamos aflições, que enfrentaríamos perdas, tristezas, que a morte seria experimentada por nós, que a dor também experimentaríamos, que o choro, que o pranto, tudo isso é desta realidade. Mas o que é que nos consola? Que nossa vida não termina aqui. Esperamos novos céus e nova terra. Esperamos estar no reino de Jesus junto com Abraão, Isaque e Jacó. Esperamos por nos assentar na mesa do reino com Abraão, Isaque, Jacó e os profetas. Mateus 8, versículo 11. Oramos e precisamos viver sempre na expectativa do venha o teu reino. A igreja antiga, havia uma expressão que a gente aportuguesou chamando Maranata, né? Quer dizer, ora vem Senhor Jesus. Esta é uma expressão importante na vida da igreja, porque nos primeiros dias, primeiros anos, a igreja vivia e tinha expectativa de que o retorno de Cristo fosse para os seus dias. E isso que vai explicar aquele movimento de vender as suas propriedades, de dar tudo para o sustento de todos. Por quê? Porque eles acreditavam e viviam na dispensação, na expectativa da iminente volta de Jesus. E nós precisamos viver assim também. Quem garante que você estará vivo amanhã? Nada. Quem garante que Jesus não voltará amanhã? Nada. E nós precisamos viver nessa expectativa. Precisamos viver na expectativa de estar no reino de Deus, porque foi essa a palavra de Jesus. Lucas 22, versículo 29 e 30. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no reino, e vos assenteis sobre os tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Eu vos destino o reino, sentar à mesa de Jesus, irmãos. Há muitos crentes vivendo nesta vida como se isso fosse conto da carochinha, como se isso não fosse uma realidade. Nós temos abandonado na nossa prática como igreja esta expectativa do retorno de Jesus. Por isso que a nossa evangelização é fraca, porque nós não entendemos a urgência do retorno de Jesus. Por isso que nós nos apavoramos, mesmo Jesus tendo nos alertado que os sinais da sua vinda seriam estes: fome, doença, guerra, filho contra pai, pai contra filho. Tudo isso Jesus falou. E ele diz: quando virdes todas essas coisas acontecendo, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Não é para olhar para o chão, não. É para voltar o seu olhar para a glória celestial e agradecer a Deus por você estar nas mãos de Jesus. Nosso tabernáculo pode se desfazer. O coronavírus não matou só ímpios, matou muitos crentes, pastores, irmãos, muitos. Mas a morte para estes que morreram em Cristo é só uma porta aberta para o paraíso de Deus. Eu gosto muito daquela passagem que só Lucas registra do diálogo de Jesus com o ladrão na cruz. Porque aquela passagem simboliza a humanidade diante de Jesus. Um ladrão zomba. Não é filho de Deus? Se és filho de Deus, desce da cruz, salva tanto a ti como a nós. O outro que está ao lado diz: homem, não temes a Deus? Nós estamos aqui pelos nossos próprios méritos, pelos nossos próprios feitos. E ele olha para Jesus e diz:
Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu Jesus como Senhor e como Rei. Jesus, olhando para ele, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem não foi batizado, porque o batismo não salva, é para o salvo. Não deu tempo, mas Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sua vida de crime, sua vida de barbárie tinha sido deixado para trás. Ele estava e está no paraíso de Deus, sendo consolado por Jesus. É nessa dimensão que precisamos viver, para encarar as tempestades e as lutas da vida. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 15, 19, diz: se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Porque Cristo ressuscitou e foi feita as primícias do que dorme. Ele é o primogênito dentre os ressurretos. E nós precisamos viver nesta expectativa de novos céus e nova terra, nos quais todas essas tristezas são deixadas de lado. E é nessa dimensão que precisamos sempre vivenciar a nossa fé cristã. Como é que está a sua vida nesses dias de pandemia? Nesses dias que temos sido, como sociedade, testados, que temos sido confrontados psicologicamente e emocionalmente de uma forma sem precedente nos últimos 100 anos, talvez nos últimos 500 anos. Nós temos sido, irmãos, como família, como sociedade, testados por essa pandemia. Essa pandemia e este isolamento já vai completar 1 ano no mês de março. 1 ano em que tememos o nosso próximo. 1 ano em que voltamos para as nossas casas com o coração escravizado, dominados pelo medo. 1 ano em que não tem sido fácil congregar, os nossos ajuntamentos têm sido limitados, e isso tem afetado a muitos. Tem trazido frieza a muitos, porque aqueles que não tinham vida devocional, que dependiam de ouvir uma palavra de Deus apenas no culto coletivo, com certeza sucumbiram. Como é que está a nossa vida nesses dias? Nesses dias em que a morte, mais do que nunca, é pauta do nosso cotidiano. Volta e meia somos surpreendidos por um conhecido que foi tragado pela Covid. É um vizinho, é um amigo, é alguém, um parente de alguém do trabalho. Ao chegarmos em casa e ligarmos a televisão, o principal assunto é a morte. Ela está próxima, mais próxima do que nunca. Mas o crente celebra a Deus, porque a morte já não tem poder sobre ele. Fomos libertos da escravidão, do diabo, da carne, do mundo. Já não estamos sujeitos àquele que tinha um poder sobre a morte, a saber, o diabo. Já fomos libertos da escravidão da lei. Por isso vivenciamos neste mundo com uma dimensão e um olhar espiritual, sabendo que estas coisas passarão. Por isso que precisamos atentar para aquilo que é eterno, para aquilo que não é visível, porque o que é visível é passageiro. Por isso que precisamos, como igreja, celebrar a Cristo pela sua transformação, pela ressurreição, pela promessa de vida eterna, pelo paraíso que Ele nos preparou. Por isso que precisamos lembrar das palavras de Jesus em João capítulo 14, que a irmã falou aqui, e eu quero ler com os irmãos. Abram sua Bíblia, por favor. João capítulo 14, onde Jesus fala da moradia celestial, e eu falei no singular e vou explicar o porquê. E é nesta dimensão que precisamos vivenciar, na expectativa de novos céus e na nova terra. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós sabeis o caminho para onde vou. Não se turbe, não se perturbe o seu coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Infelizmente, na tradução para o português, a profundidade do texto se perdeu. Jesus está falando de uma casa semítica, de uma casa da Palestina. As casas da Palestina, diferentes da nossa,
não eram casas separadas umas das outras. A ideia de Jesus é de uma mansão celestial. E se você era pai, os filhos se casavam, eles não iam morar em outra rua, eles não iam morar em outro bairro, eles não iam morar em outra casa. Pelo contrário, eles permaneciam na casa do pai. E esta casa do pai tinha muitos compartimentos, muitos quartos, para que todos morassem juntos. A ideia do texto aqui, que Jesus está transmitindo, é que na casa de meu pai há muitos locais. Ele quer ser o primogênito dentre muitos irmãos. Deus é aquele que fez muitos filhos adentrarem a glória. É a ideia de que todos nós estaríamos morando sobre a mesma casa, sobre o mesmo teto, sobre a mesma orientação do mesmo pai. Esta ideia familiar, nuclear, de uma mesma casa. E esta ideia profunda, por isso não se perturbe o seu coração. Não se atemorize. Na casa do Pai há espaço para todos aqueles que foram feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. É nesta convicção que precisamos enfrentar as dificuldades da vida, principalmente a morte. A morte que está à nossa esquina, a morte que está próximo de nós, a morte que está muitas vezes batendo a nossa porta, muitas vezes próximo de alguém. Nesses dias temos sido convidados por Deus a mais do que nunca entendermos que a nossa vida não termina aqui, que nós não podemos ter nossa vida como preciosa, porque o mais importante não é isso. Esse tabernáculo nosso vai se desfazer a qualquer momento. Eu tenho 37 anos hoje. Nada me garante que farei 38 anos. O cristão precisa viver isso. Quem disse que todos nós faríamos 90, 80 anos? Nós nos assustamos quando alguém morre jovem, mas o mais importante é saber se essa pessoa morreu em Cristo ou sem Jesus. Porque aqueles que morreram em Jesus, e como disse Jesus contando a parábola do rico e Lázaro, né? Diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. É nesta convicção que precisamos viver. Este mundo passará, queridos. Este mundo e as suas concupiscências está reservado para o fogo. Nós esperamos novos céus e nova terra. Por isso, nesses dias, ore apaixonadamente, pedindo a Deus que faça essa pandemia passar. Ore como igreja para que console os corações daqueles que têm sofrido com esta doença. Ore por aqueles que têm sido machucados pela perda de algum ente querido, e são muitos neste país. Ore pelos enfermeiros que estão ali trabalhando duramente, pelos médicos que também têm família. Leia a palavra de Deus com a fé, com a convicção de que nossa vida não termine aqui. Celebre a Deus pela certeza da vida eterna, porque nossa vida permanecerá com Ele. Viveremos com Ele pelos séculos dos séculos. Nossa mente não tem capacidade de entender o que é a eternidade, porque nós somos seres temporais. Nossa vida é marcada por datas, por tempo. Celebramos o nascimento, celebramos 12 meses como um ano, celebramos aniversário um ano após outro. Nossa vida é toda demarcada por datas, por isso que nossa mente finita não consegue entender o que é a eternidade. Mas a nossa existência diante da eternidade é algo ínfimo. Por isso que precisamos, a cada dia, viver como cristãos neste mundo, com a certeza e com a expectativa de que adentraremos as portas da cidade santa, da Jerusalém celestial. Ali não há portas, porque nada que contamine entrará nela. Todas as mazelas humanas serão deixadas para trás. Viveremos em um mundo onde mesmo os animais perderão a sua agressividade. Isaías teve visões deste mundo, as visões messiânicas de Isaías. Ele disse que a criança colocará a mão na toca da serpente. O lobo comerá palha com o boi. Já não haverá mais agressividade nem violência. Nós precisamos celebrar esse dia e vivenciar este mundo com a certeza da ressurreição. Cristo
ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele. Essa é a promessa de Deus para nós, de Jesus para mim e para a sua vida. É curioso isso, porque no imaginário de muitos irmãos, ao morrer as pessoas se transformam em espírito, não é? E vão viver como anjos. Jesus disse que seremos semelhantes, não iguais a anjos. E nós esquecemos, talvez influenciado por Hollywood, da ressurreição corpórea de todos nós. Nós teremos corpos semelhantes ao de Jesus, porque Jesus, ao ressuscitar, apesar de não estar mais sujeito às leis da física, não é? Jesus conseguia se deslocar de um lado para o outro sem precisar andar, atravessar paredes, mas ele tinha corpo. Tanto que ele pede para Tomé tocar na sua chaga, porque fantasma, espírito não tem carne nem osso. Está em João capítulo 20. E nós esquecemos de que este mundo foi criado por Deus. E tudo que foi criado por Deus foi bom. Há muita coisa linda neste mundo, irmãos. Há muita coisa boa que foi criada por Deus. O que essas coisas, essa criação precisa é ser resgatada da influência do pecado. Por isso que em Romanos 8, Paulo diz que a própria criação geme e sente dores de parto, esperando o resgate, esperando adentrar na liberdade dos filhos de Deus. A própria criação almeja ser liberta daquele que sujeitou ela à vaidade. Por isso que Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, disse: isto afirma, irmãos, carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aguardamos essa transformação, esse resgate, para que possamos viver em um novo céu e uma nova terra. Não se esqueça disso. Redimida, resgatada, mas um novo céu e uma nova terra. Pense neste mundo sem a presença do pecado. Pense que coisa boa será. Aquilo que os olhos não viram, que com o ouvido não se ouviu, nem subiu ao coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É nessa expectativa que precisamos viver sempre. Por isso que precisamos perseverar na vida cristã. Constantes e inabaláveis na obra de Deus. Quando eu estava preparando essa mensagem hoje, eu me lembrei do Peregrino, o segundo livro cristão mais vendido depois da Bíblia. O Peregrino foi escrito por John Bunyan, que passou 12 anos na prisão por pregar o Evangelho, porque ele não fazia parte da igreja oficial, da igreja anglicana, ele era batista, e era proibido na Inglaterra você pregar sem ser um ministro ordenado oficialmente. E ele não estava nem aí para isso. Ele pregava, mandava ele para a cadeia, soltava. Ele, se me soltar, eu prego de novo. Pregava 12 anos na cadeia, ele escreveu o Peregrino. O Peregrino é uma metáfora da caminhada do cristão rumo à cidade eterna, ao paraíso de Deus, às mansões celestiais. Ao caminhar na sua peregrinação, o peregrino encontra ao seu lado um amigo chamado Duvidoso. Duvidoso é alguém que está sempre questionando a sua fé, está sempre temendo. Eles passam por um pântano. O pântano chama-se pântano da dúvida. Duvidoso sucumbe e desiste da carreira, da caminhada cristã, porque ele afunda no pântano duvidoso. Lá na frente ele encontra Fiel. Fiel é
martirizado na cidade da desesperança, porque era uma cidade que vivia contra Deus, e ele é morto por ser fiel. O peregrino permanece à sua marcha, até que lá na frente ele encontra esperançoso. Esperançoso continua caminhando com ele, até chegar às portas da cidade eterna. E ao chegar às portas da cidade eterna, os dois se alegram e celebram e batem na porta. Jesus abre essa porta. Finalmente chegamos. Finalmente entramos na cidade que é eterna. Finalmente deixamos para trás a dúvida, o medo, a cidade da desesperança, o pecado, a morte. Finalmente chegamos em casa. Que Deus nos abençoe. Que a nossa caminhada possa ser como a caminhada do peregrino. Para que possamos dizer naquele dia: finalmente retornamos à casa do Pai. Finalmente chegamos novamente ao paraíso de Deus. Finalmente estamos plenamente reunidos com o Pai, em uma grande família, a celebrar uma grande ceia, a estar unido com Abraão, Isaque, Jacó e com todos os profetas, celebrando a redenção do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e aplique a porção da sua palavra em nossos corações. Amém? Vamos mais uma vez orar neste momento, pedindo ao Senhor que nos fortaleça, que nos dê fé a cada dia, que nos conduza nos momentos tristes, difíceis, que a sua mão poderosa continue a conduzir a sua igreja e o seu povo. Pai de amor, Pai de bondade, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela vida, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela esperança. Nossa vida não termina aqui, Senhor. Pandemia nenhuma pode nos assustar, pode colocar a sua igreja de pé, porque a nossa vida não está presa a este mundo. Nossa vida, Senhor, não está atrelada a este mundo. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Aguardamos termos, sim, os nossos corpos revestidos da incorruptibilidade. Aguardamos, Senhor, e vivemos na dimensão da nova era, de uma era, Senhor, na qual o Senhor é rei, de uma cidade cujo arquiteto é o próprio Deus, de vivermos, Senhor, a vida que o Senhor preparou para cada um de nós. Nos abençoe neste dia. Continua guardando o seu povo. Continue cuidando de cada um de nós. Nos livre, Senhor, desta praga. Livra nossa casa, livra nossa família de todo o mal. Nós te suplicamos todas essas dádivas em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Palavra com o nosso irmão Marcelo. Amém, irmãos? Palavra abençoada, palavra de despertamento para a igreja. Que Deus continue abençoando o pastor Luciano. E antes de encerrar, eu gostaria de deixar alguns avisos. O nosso Caruru já está bem próximo de acontecer. Então, dia 15, acontecerá o Caruru. E eu gostaria de avisar os irmãos que ainda não colocou o seu nome na lista de contribuição, que coloque. Está lá no grupo os materiais que ainda faltam. E também avisar os irmãos que temos os bilhetes para ser vendido. Procura o irmão Marcos ou procura a irmã Nilzete para que você adquira esses bilhetes e que nós possamos vender, porque esse valor que será grajeado será para a construção do nosso templo, do templo do Senhor. Que Deus te abençoe. Um abraço forte no coração de cada um de vocês. E continuamos nessa força, orando pelos nossos irmãos e continuando na fé, buscando ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.